Baseados na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Você pode já abrir a sua Bíblia nessa carta. E os sermões desse mês, nos cultos matutinos, têm como objetivo falar do aqui e agora, do porvir e do depois. E nós vamos falar do que tem acontecido agora, aqui, no capítulo de número 4 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e nós faremos a leitura do verso de número 1 ao verso de número 8. Eu peço que os irmãos façam essa leitura junto comigo de maneira responsiva. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso de número 1 ao verso de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, ninguém defraude seu irmão, porque o Senhor come a todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o Criador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Todos juntos o verso de número 8. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra vem ao nosso encontro. Vem aclarar, Senhor, então, essas santas instruções, para que possamos, ó Deus, entesourar tudo isso em nosso coração e responder ao Senhor com uma vida digna da vocação que o Senhor nos chamou. Se como pregador nessa manhã, ó Deus, e com toda a tua amada igreja, para que de maneira fiel a palavra seja exposta e vivida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estima-se que no dia de hoje, mais de 3 milhões de pessoas, nesse exato momento, estejam se concentrando ali na Avenida Paulista, se preparando para a partir das 10 da manhã até provavelmente meio-dia, a gente sabe que isso se arrasta até um pouco mais, elas caminhem por toda a avenida em prol daquilo que elas acreditam. Homens, mulheres, pessoas que se identificam com o que elas acreditam ser outras maneiras de viver o seu gênero, sua sexualidade, pessoas de diversas faixas etárias, estarão ali atravessando a avenida mais movimentada do país, cantando hinos, declarando palavras de ordem, de protesto, de reivindicação, de encorajamento, de libertinagem, para uma multidão que exige igualdade, liberdade, garantia de direitos, dignidade, a partir da sua própria sexualidade, daquilo que eles se identificam e expressam através da sua sexualidade, seja de maneira privada ou de maneira pública. A 28ª Parada do Orgulho LGBT+, ela é uma caminhada de um povo que busca agradar a alguém. Mas quem, senão a si mesmo? E o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com esse texto que nós lemos? A desordem moral e sexual no mundo greco-romano durante os tempos do Novo Testamento também estava presente na cidade de Tessalônica, a qual essa carta ela é destinada, capital da Macedônia, 8º destino da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Na Grécia daquela época, a vergonha estava ausente
E muitos grandes personagens, como o Alexandre o Grande, como o Aristóteles, Platão, entre outros pensadores e filósofos, era muito comum que esses homens tivessem suas amantes, assim como era comum que para Atena daquela época a prostituição fosse legalizada por um legislador chamado Solon, que enquanto a prostituição era legalizada, os recursos que vinham dessa prática eram utilizados para a construção e para a realização de cultos a outros deuses. Pois bem, enquanto isso em Roma, a decadência moral ia se intensificando com a invasão da licenciosidade grega, que era uma prática permissiva que atingia toda a cultura daquele povo, para que a sexualidade fosse vista de uma maneira muito natural, muito solta, muito livre. Assim, era muito comum que não apenas o adultério, mas também o divórcio fosse praticado de maneira sem que nenhum tipo de moral pudesse colocar uma regra ou pudesse colocar algum limite. Assim como a homossexualidade, o incesto, tudo isso estava dentro do contexto greco-romano da época de Paulo, da época da igreja de Tessalônica. E Tessalônica, sendo uma importante cidade da província romana da Macedônia, ela refletia a mistura de toda essa influência. Lembrem, Paulo está sempre procurando pregar o evangelho, ou melhor, sendo direcionado pelo Espírito a pregar o evangelho em cidades portuárias, comerciais, aonde tudo aquilo que é desenvolvido vai se espalhar pelos outros lugares de maneira muito fácil, através das embarcações e até mesmo dos peregrinos da época. É nesse contexto que Paulo chama a igreja dos Tessalonicenses, como ele deixa bem claro no verso de número 1, no capítulo 1, verso de número 1, não a igreja em Tessalônica, mas a igreja que pertence a um povo, os Tessalonicenses, de a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda. É assim que ele chama essa igreja no capítulo 2, verso de número 19. Pois bem, é muito comum hoje nós olharmos para essas manifestações que são resultado de uma revolução sexual que não começou agora. Eu sei que você pode se espantar com o que você vê nas redes sociais ou na TV, mas isso é o resultado de algo que aconteceu entre a década de 50 e 70. Hoje nós experimentamos algo que é o resultado de um estopim de lá de trás. E então a gente responde com desprezo, faz cara feia, reprova, muitas vezes sente nojo. Isso é normal, porque no nosso entendimento, tudo isso está muito errado e longe daquilo que a palavra do Senhor tem designado para aqueles que foram feitos à imagem e semelhança dele. Mas reparem que Paulo está falando sobre o mesmo assunto, está falando sobre essa mesma impureza sexual, imoralidade, como nós queremos chamar, falando para uma igreja que ela é conhecida como a igreja da carta da alegria. Então, no verso de número 1 desse capítulo que nós lemos, ele começa com esse advérbio de tempo dizendo, finalmente, encerrando essa primeira carta. Mas parece que não tem sentido esse texto que ele está falando, esse assunto que ele está abordando, parece que não tem qualquer ligação com a ação de graça que levou Paulo, Silvano, ou Silas, para quem quiser, Timóteo, a mencionarem a igreja dos Tessalonicenses em suas orações e sem cessar recordarem diante do Deus e Pai da operosidade da fé, da abnegação do amor, da firmeza da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, daqueles irmãos, como o verso 2 e 3 do capítulo 1 deixam bem claro. Ou parece que não tem nada a ver falar sobre sexualidade, impureza sexual e santificação com as questões do amor fraternal que virão nos próximos capítulos, com a situação dos mortos, com a vinda repentina do nosso Senhor Jesus, com as demais instruções de Paulo ali no final do capítulo 5. Parece que o assunto não cabe dentro do ritmo que vinha se desenvolvendo. Aliás, esse pode ser um pensamento que reflete um problema nosso. Achar que falar sobre
sexualidade, para uma igreja que cresce, para uma igreja que cada vez mais pode encher a liderança de orgulho, que tem sonhos, que tem planejamentos, que tem desejo de crescer. Parece que não faz sentido falar de um assunto tão pesado quanto sexualidade, quanto sexo mesmo. Mas é aí que a gente olha para essa carta e a gente entende que na verdade precisa. Assim como a igreja de Tessalônica precisava falar sobre pureza sexual, e a igreja contemporânea também precisa, porque tanto quanto Tessalônica de antigamente, quanto São Paulo de agora, em ambos os tempos o assunto não é outro. O assunto do momento é esse. E se não seguirmos a instrução que o apóstolo Paulo dá nessa mesma carta, lá no capítulo 5, verso de número 7, aonde ele nos ordena de maneira solene, na sua Bíblia talvez esteja a expressão conjuro-vos, pois. Se nós não cumprirmos isso e ler essa carta a todos os irmãos, nós então comprovaremos que damos ouvido a outro tipo de instrução que vai contra a santificação pela qual o Senhor nos chamou. Como então nós atenderemos esse chamado para agradar o Senhor? É o tema do nosso sermão de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, transborde. É isso que Paulo quer que nós façamos. Transbordem. Repare o que ele começa dizendo no verso de número 1. Ele está orando de maneira como alguém que implora, é o que rogamos significa, e exortamos, encorajamos, incentivamos no Senhor Jesus. A expressão melhor para entender isso aqui não é apenas no Senhor Jesus, o que para Paulo faz muito sentido porque nós estamos unidos com Cristo, mas também tem um outro sentido. Oro, implorando a Deus, encorajo vocês para que vocês, em relação ao Senhor, para o Senhor, ao nosso Senhor Jesus, assim como vocês receberam aquilo que nós demos, vocês possam viver e agradar a Deus. Paulo está batendo nessa tecla sobre viver e agradar, porque é possível que um crente viva, alguém que se chame como um cristão ou que diga pertencer a uma igreja, como a igreja de Tessalônica, uma igreja boa, uma igreja muito, muito boa de se ler essa carta, é um deleite. Como é que alguém vai chamar um povo de vocês são a minha alegria, vocês são a coroa da minha exultação? Mas é possível que alguém estivesse no meio dessa igreja e não agradasse a Deus. Paulo está repetindo uma exortação que ele começou lá no capítulo 2, verso de número 11 ao verso de número 12. E sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. É um pai que está falando conosco. É um pai na fé, é um pai espiritual, chame como quiser, mas é alguém que com carinho está falando, não só para os tessalonicenses, mas falando para Ipos hoje de manhã. Vivam de maneira que agrade ao Senhor. E como isso? Transbordando. Porque ele deixa muito claro que efetivamente vocês já estão fazendo. E isso é algo muito legal de você ouvir de alguém que é o seu mentor, de alguém que não apenas discipulou você, mas como incentivou você a crescer na fé. Vocês já estão fazendo isso, mas só fazer não é o suficiente. É necessário que cada um de nós transborde, exceda o ordinário, é o significado da palavra, progrida, avance. O verso 20 e verso 21 da carta de Judas diz: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É isso que significa progredir, edificar a nossa fé santíssima, orando no Espírito, guardando no amor de Deus e aguardando a misericórdia do Senhor. Por que é necessário falar disso antes de entrar nas questões sexuais? Porque Paulo não está falando com pessoas que nunca ouviram a respeito disso, assim como nós. Nós já ouvimos, nós já participamos de encontros, nós já estamos cansados de ver ministrações, pregações sobre sexualidade.
E ele sabe disso. É por isso que no verso de número 2 ele diz: estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Na carta de Pedro, no capítulo 1, verso de número 3, ele também deixa isso muito claro para aquele povo que passava por perseguição e queria esmorecer. Ele diz: visto como pelo seu divino poder, lá no capítulo 1, verso 3 da segunda carta de Pedro, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pronto. Falar de sexo nesse púlpito com vocês é um grande desafio. Falar de sexo na igreja é um grande desafio. Falar de sexo hoje em dia, sem cair no engodo do mundo, é um grande desafio. Porque nós somos inseridos num contexto de sensualidade. Nossas roupas denunciam a isso. Nossas piadas denunciam isso. A maneira como nós evitamos falar de sexo denunciam o quanto nós estamos soterrados por sexualidade. Mas ainda assim, no meio da igreja do Senhor, parece um grande tabu. Enquanto lá fora as pessoas chamam de orgulho. Enquanto nós omitimos, enquanto nós fingimos que esse elefante não está no meio da nave da igreja, lá fora estão pregando sobre isso. E não adianta dizer que a igreja não está preparada. A palavra me garante e garante a você que tudo que nós precisamos para falar e para viver de maneira pura em relação à nossa sexualidade já nos foi entregue. Pronto, Paulo já nos preparou para o que virá, assim como ele fez com os Tessalonicenses. Ele quer que vocês continuem, que nós continuemos progredindo, perseverando, lutando, mas ele quer que nós façamos mais, que nós transbordemos. E não apenas isso. Ele quer também que nós nos afastemos, porque esta é a vontade de Deus, como o verso 3 nos diz. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Santificação e abstenção parece que são palavras que não têm nenhum tipo de conexão, mas na verdade elas têm todo tipo de conexão. Enquanto santificação é esse processo de consagração, onde alguém é separado do resto do modus operandi do mundo, onde alguém é separado antes de todas as coisas para viver conforme a glória de Deus, a abstenção é como se você também estivesse sendo separado, mas enquanto você está deixando alguma coisa para trás, você está ganhando uma outra coisa. A palavra significa exatamente isso. Ter uma coisa separando-se de outra, deixando a outra ir. Aliás, é maravilhoso, porque quando falam para nós que o cristianismo é sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir, quando falam para nós que o cristianismo é sobre deixar pai e mãe e ir, quando falam para nós que o cristianismo é sobre se desapegar desse mundo e ir, parece que não tem nenhum ganho nessa dinâmica. Mas não é a verdade. Não é verdade. Quando Henry Morgan Stanley, um jornalista, atravessou o continente africano em busca do missionário David Livingstone, ele tinha 73 livros em 3 maços, pesando 81 libras, aproximadamente, 108 libras, pesando aproximadamente 81 quilos. Depois de percorrer 300 quilômetros, ele começou a jogar alguns livros, porque era difícil caminhar e chegar onde ele precisava chegar, e encontrar esse missionário com tantos livros. E à medida que ele continuava a sua jornada, a biblioteca dele, pessoal, ia ficando cada vez mais vazia, até que não restou outro livro, senão a Bíblia. O que faz um homem abandonar todo o conhecimento que ele julga ser necessário para viver, para ter apenas um conhecimento que é para a vida eterna? O que faz com que cada um de nós deixe para trás todas as coisas que nós juntamos para seguir apenas uma única voz, a voz do Senhor, que é a palavra
de Deus. É porque isso tem a ver com a oração que Cristo faz por nós em João capítulo 17, verso de número 17. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, a nossa tolerância quanto à sensualidade, ela tem pedido muito caro no nosso meio. Nós acabamos de deixar para trás um mês conhecido como Maio Laranja, um mês onde as pessoas se levantam para tentar combater o abuso infantil. E enquanto esse mês estava sendo não celebrado, mas estava sendo lembrado, escândalos envolvendo pastores aumentavam. Se você colocar a palavra pastor no Google, você vai ter, acho que umas 3 notícias que sejam genéricas apenas para definir o que é um pastor, mas você vai ter diversas reportagens brasileiras falando sobre casos, denunciando casos de pastores que foram envolvidos com abuso sexual, seja infantil ou seja com pessoas da sua própria igreja, com ovelhas. Enquanto nós fingimos que isso não acontece, a palavra do Senhor nos propõe que nós sejamos santificados na verdade que ela é. E então, enquanto embalados num contexto de sensualidade, enquanto o mundo tenta instruir a sexualidade dos nossos filhos, dos nossos adolescentes e até mesmo dos adultos, a palavra do Senhor tem uma proposta maravilhosa, um currículo primordial para que a gente pare de fingir que esse assunto não é importante, ou para que a gente evite deixar ele apenas num contexto de reclamação, de murmuração. A palavra vem nos ensinar então, como terceiro ponto de como agradar a Deus, ele vai dizer, olha, domine-se, transborde, afaste-se, domine-se. Afaste-se porque enquanto a gente está, antes de ir para esse terceiro ponto, enquanto a gente está apenas vendo a maldade que há no mundo, nós estamos consumindo de um jeito ou de outro. Não dá para andar de carro em direção ao aeroporto sem ser bombardeado por sensualidade. Não dá para assistir a um filme em família sem que não haja algum tipo de apelo sensual. Logo, a gente vai ficando com o olho acostumado. Então, precisa de algo um pouco mais pesado, explícito, para nos chamar a atenção e a gente falar assim, epa, está pesado demais. Enquanto isso, a palavra tinha sido destinada a cada um de nós para nos santificar, para que nós pudéssemos, de fato, fazer um voto com os nossos olhos de não olhar para qualquer outra mulher, não olhar para outro homem, não desejar e muito menos se aparecer de maneira sensual nesse mundo. Mas a gente não presta atenção em como a moda está empurrando a gente para esse contexto. A gente não presta atenção enquanto a gente deixa os adolescentes irem nesse mesmo caminho de sensualidade. Porque ser crente hoje precisa ser um mínimo descolado para não perder ninguém. Enquanto isso, o preço tem sido cada vez mais alto, porque agora não são apenas os garotos que têm problema com pornografia e vivem perpetuamente escravizados por isso, se o evangelho não os encontrar, se eles não se arrependerem, se não forem ensinados da maneira correta a viver uma vida de santidade, mas também as mulheres, inclusive mulheres mais velhas, idosas, que já são viúvas ou que não tiveram um casamento agradável e são escravizadas através de conteúdo pornográfico, de livros, de histórias. Mas a gente não quer falar disso enquanto a palavra está disposta a nos santificar pela ação do Espírito Santo de Deus. É necessário que a gente se afaste, que a gente reconheça que a censura que existe no filme, ela tem um propósito. É necessário que a gente pare de tolerar. É necessário que a gente não queira ser descolado para ganhar ninguém, porque a gente está perdendo feio. Eu vou lembrar para vocês o número. 3 milhões de pessoas estavam na Avenida Paulista no ano passado. Estima-se que esse número vá de 4 a 5 milhões nesse ano.
Será mesmo que não é um assunto importante para nós? A palavra tem um outro ponto. Domine-se. O verso de número 4 ao verso de número 7 começa dizendo para nós que nós devemos, logo no verso de número 4, possuir o seu próprio corpo. É interessante porque o apóstolo Paulo poderia utilizar a palavra que tem mais a ver com o corpo no grego daquela época, mas ele utiliza uma palavra que é utilizada para falar sobre vasos. Aliás, é a palavra que é utilizada lá em 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 20 ao verso 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor. Vaso e utensílio, mesmo significado aqui. Estando preparado para toda boa obra. Então, meu irmão, minha irmã, enquanto nós queremos muito que as pessoas sejam responsáveis, que a televisão se coloque de maneira mais cautelosa em exibir os seus conteúdos, a palavra ela não vai terceirizar e não vai deixar você fazer isso. Ela vai dizer, domine-se, domine o seu próprio vaso, porque é neste vaso que nós temos um grande tesouro. Para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja apenas do Senhor. E quando a gente entende isso, todos os desejos e impulsos imorais que levam e inclinam para a prostituição, eles são colocados na dependência e na confiança em Cristo Jesus. Nós entendemos que, de fato, o Espírito Santo habita em nosso meio, vive dentro de nós, e o objetivo disso acontecer é para que seja produzido em nós o seu fruto, domínio próprio. Logo, não adianta culpar nem os seus traumas, nem as suas inclinações. Não adianta, porque isso é uma responsabilidade sua. Eu sei que você quer, de alguma forma, achar respostas para a influência ou para aquilo que está atingindo o seu filho, para os trejeitos que ele está desenvolvendo ou ela está desenvolvendo, e você quer, de alguma forma, colocar a culpa em algo que ela viu ou que foi dito ou algo que existe na mídia, nas redes sociais. Eu sei que você quer, de alguma forma, achar culpados, porque foi isso que a herança da psiquiatria deixou para nós, uma ideia de buscar lá atrás a culpa pelos nossos próprios pecados, mas a palavra ela não vai deixar com que isso seja a prática correta a respeito da santificação. Ela vai dizer, domine o seu vaso, domine o seu corpo. Não vai haver imposição de mão para expulsar demônio de homossexualidade. Não vai existir nenhum tipo de cura gay. Não vai existir nenhum tipo de terapia que coloque o seu filho dentro de um trilho de heterossexualidade, porque ele precisa aprender, você precisa aprender para não adulterar com seus olhos, com seus pensamentos, para não desejar um casamento que fosse melhor do que o que você tem. Não existe outra forma senão você dominar o seu próprio vaso. Com santificação e com honra é como o Senhor nos ordena. Porque quando nós fazemos isso, nós nos tornamos diferentes dos gentios, é o que o verso de número 5 fala. Porque os gentios, conforme Romanos 1 fala, eram pessoas que foram entregues às suas próprias paixões. Aliás, essa é a graça do Evangelho para aqueles que dependem de Deus. Eles entendem que não serão livrados do mal de maneira instantânea, mas eles estarão no mundo, como a oração de Cristo nos diz, mas serão protegidos pelo Senhor. Enfrentarão os seus próprios monstros, as suas próprias dificuldades, mas não colocarão a culpa no outro pela santificação que eu não desenvolvi. Compreendem? Para que eu seja diferente dos gentios, a me abstendo da prostituição, eu preciso tomar as rédeas dessa situação. Querido adolescente, querida criança, querido homem ou mulher solteira, isso é responsabilidade de vocês. Querido homem casado, querida mulher casada, querido viúvo, querida viúva, essa responsabilidade sobre a sua sexualidade, ela é sua.
mas o Senhor estará com você o tempo todo. Essa é uma promessa real, porque nós olhamos para Cristo em sua castidade e vemos no seu morrer, não apenas na cruz, mas no rejeitar toda e qualquer paixão que já existia no contexto judaico daquela época, quando ele diz não para cumprir a sua missão e para levando a sua mente cativa à obediência do Senhor, nós temos esperança de que essa obediência, esse domínio próprio, fará com que nós possamos vencer todo e qualquer desejo que não atinge apenas da cintura para baixo, mas principalmente da cintura para cima. Seja diferente dos gentios. E isso também não é apenas necessário. O cuidado consigo mesmo não é apenas necessário, mas também o cuidado com o outro. No verso de número 6, o apóstolo Paulo diz que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude ao seu irmão. Isso aqui é poderoso demais e é difícil porque nesse mundo brasileiro que a gente vive, a ideia de uma sexualidade livre, aonde olhar para o corpo do outro, desejar ou exibir o próprio corpo, parece que é algo muito normal, é muito comum. A gente já não liga mais se nossas fotos elas podem acender ou não o desejo de outra pessoa. É um problema dela. O pecado está no olho de quem vê. Não. Pelo contrário, a palavra utilizada aqui para ofender ou defraudar, ela significa ir além, absolutamente ultrapassar os limites adequados, transgredir, fazer mal, provocar ou acabar mesmo pecando. E por que a gente perde esse pudor em relação às coisas? Não é apenas porque o nosso país é conhecido pelo carnaval, não, mas é porque dentro da igreja, quando a gente esquece que isso é de fato uma luta não desse tempo, mas da palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, a imoralidade sexual está sendo exposta e está sendo condenada, está sendo usada para adjetivar o mal, o anticristo, as bestas que emergem do mar. De Gênesis a Apocalipse, a palavra está falando contra isso e a gente está tentando achar outros meios de salvar a sociedade. Quando ele está dizendo para nós, guarde o seu vaso e não transgrida o outro, não invada o espaço do outro, seja com o seu olhar, seja com o seu toque, não produza no outro um desejo que você não poderá suprir, não crie no outro uma esperança de satisfação, de prazer que você não dará conta de sanar. Romanos 12:19 diz que para essas pessoas, aliás, Romanos 12:19 reverbera o que o restante do verso 6 diz. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Meus irmãos, eu não sei para você, mas isso causa esperança em nós, porque todo abuso cometido contra os pequeninos do Senhor, todo abuso cometido contra qualquer pessoa criada à imagem do Senhor, receberá esse castigo aqui. Romanos 12:19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Por que é tão importante para Deus isso? Por que ele se coloca no lugar de alguém que vai... E a palavra utilizada aqui para vingador é a mesma palavra que era utilizada para aquele algoz que fazia com que a pena fosse paga. Ou melhor, que aplicavam a pena violenta sobre os transgressores, sobre ladrões, sobre homicidas. O carrasco, o vingador, essa pessoa, o próprio Deus, não no termo carrasco, mas vingador, fique com esse termo. Esse vingador é quem vai lutar para fazer com que haja justiça sobre todos aqueles que foram defraudados, transgredidos por outras pessoas.
ele termina nos chamando para lembrar que nós fomos chamados para a santificação, verso de número 7. Deus não nos chamou para a impureza, meus irmãos, e sim para a santificação. Quem é puro, purifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Para os eleitos do Senhor, lembrem-se que foram chamados para a pureza. Meus irmãos, sexualidade não diz respeito apenas ao que você faz com os seus órgãos reprodutores. A palavra já sabia disso. Isso não foi inventado agora. Isso não é teologia recente. A palavra já evidenciava que era necessário instruir o povo de Deus para que eles não vivessem ou cometessem os mesmos pecados que os gentios a respeito do seu próprio corpo. Porque sim, você pode não cuidar, nós podemos não cuidar, mas esse corpo será ressuscitado para a glória do Senhor, porque Deus tem interesse nele. É por isso que ele fez com as suas próprias mãos. É por isso que enquanto estávamos no ventre das nossas mães, Deus entretecia cada uma das células dos órgãos, criava válvulas mitrais, cerebelos, criavam hemoglobinas, criavam todo um conjunto, sistemas nervosos para dizer que com esse corpo vocês se moverão e existirão e serão habitação do Senhor, porque para Ele é interessante que seja glorificado o Senhor no vosso corpo e Ele seja apresentado como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. A palavra está interessada em falar sobre sexualidade. Da cintura para cima primeiro, porque quando isso estiver resolvido, da cintura para baixo estará escravizado com Cristo. E por isso, meus irmãos, eu concluo com aquilo que Paulo deixa no verso de número 8, Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Rejeitar o homem não é nada. Não é nada se comparado ao que de fato faz. Quando você peca contra alguém, seja desejando, seja defraudando, seja abusando, seja criando na pessoa um desejo que você não vai suprir, você primeiro está rejeitando a instrução do Senhor. Mateus 25:40 diz, em verdade vos afirmo, que sempre que vos fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Rejeitar o Senhor é o mesmo que rejeitar o Espírito. Hebreus 3, 7 e 8 vai dizer, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Meus irmãos, parafraseando Andréa Vargas, uma missionária e conselheira bíblica, a Bíblia ela não fala sobre sexo, ela grita sobre sexo. Cabe a nós, então, entendermos se nós vamos calar o que a Bíblia está gritando, enquanto as pedras clamam e enquanto os ímpios, os filhos da desobediência e da ira, respondem como eles têm feito há décadas. Esse mundo tem sido forjado na sexualidade, meus irmãos, mas nós somos forjados na fornalha da aflição, que é ser moldado por Cristo até que seja encontrado metal nobre. Por isso, fale sobre sexo na sua casa. Não deixe seu casamento esfriar por falta de conversa. Não deixe seu filho se perder ou sua filha se perder porque você não está vigiando o que ela está fazendo ou eles estão fazendo nas redes sociais. Fale, porque se vocês não falarem, se a Igreja do Senhor não falar, lá fora tem um exército de pessoas dispostas a dar o que eles chamam de letramento social para dizer o que sexo é. Qualquer coisa, menos o que agrada ao Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Santo e bendito Senhor, diante da Tua palavra, ó Deus, nós tememos aquilo que o Senhor revelou a respeito de si mesmo nesse texto. Um Deus santo e vingador. Pedimos perdão, Senhor, por tudo que fizermos com os nossos corpos,
com os corpos dos outros, seja com desejos internos que apenas o Senhor conhece, seja com olhares, ó Deus, indiscretos e pecaminosos, seja com a vontade, ó Deus, de satisfação individual e egoísta, seja com o desprezo ou a transgressão do corpo do outro, pedimos perdão nesse momento, Senhor. E clamamos para que o Senhor nos conduza nesse caminho que agrada a Ti, um caminho de pureza, de santificação. Ensina-nos, ó Deus, a transbordar aquilo que nós conhecemos, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a nos afastarmos, ó Deus, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Ajude-nos, ó Pai, a nos dominarmos, a cuidarmos do nosso vaso, a não violar o vaso alheio. Ensina-nos a temer o Senhor, ó Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os homens desse mundo fogem da sabedoria, enquanto ela grita aos plenos pulmões pelas praças, a quem possa dar ouvidos a ela. Senhor, o Senhor é a nossa sabedoria. O Senhor é a sabedoria, Pai, para homens e mulheres limitados como nós. Mas nessa manhã, Senhor, nós pedimos sabedoria, Pai, para não ficarmos omissos a essa questão. Pedimos, ó Pai, a Tua sabedoria, e nós fazemos isso porque a Tua palavra nos diz que todo aquele que tem necessidade de sabedoria peça ao Senhor, que a ninguém censura, que a ninguém rejeita ou dá de maneira precária, pelo contrário, faz transbordar. Precisamos da Tua sabedoria, Senhor, porque esse mundo está gritando conhecimentos, ó Deus, saberes, ó Pai, demoníacos, baseados, ó Pai, em elucubrações, ó Deus, humanas, de homens certificados, ó Deus, em seus próprios conhecimentos, rejeitando o pleno conhecimento do Senhor que tem sido dado a nós. Eu louvo ao Teu santo nome, Senhor. Aliás, louvamos ao Teu santo nome, Senhor, porque homens, mulheres, crianças, adolescentes nessa manhã têm o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor, e de ler naquilo que o Senhor deixou para nós, que o Senhor nos chamou para a pureza. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor dá conta de nos levar nesse caminho. Nós não conseguimos, por isso que nós queremos permanecer em Ti, videira verdadeira, para dar fruto, sermos podados e continuar dando mais fruto, de santificação, de pureza, de honra, porque o Senhor é digno. Sê conosco, ó Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.